Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Papa do YouTube. Aqui temos o objetivo de postar assuntos diversos da Igreja, notícias e curiosidades sobre o Papa Francisco. Vamos colocar sempre em pauta assuntos muito interessantes. Então fica com a gente até o final do vídeo, para não perder nada. Mas antes de tudo, convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber informações curiosas, instigantes, reflexivas e atuais. Somos um canal focado na qualidade de nossos vídeos e na qualidade da informação passada aos nossos seguidores. Tenho certeza que você vai curtir muito o que vamos trazer para vocês. Você sabe o que é o purgatório e o que a Igreja diz sobre ele? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina a distinguir entre pecado mortal e pecado venial. Na primeira situação, o ser humano teve um comportamento tão grave que rompeu sua ligação mais profunda, tanto com Deus quanto com o próximo. No segundo caso, essa ligação permanece, mas não é perfeita. O que acontece quando o homem chega ao fim da sua vida e deve entrar em contato com o Deus totalmente santo? Com Deus ninguém convive, se não for totalmente dele. Diz o livro do Apocalipse que, no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém não entrará nada de impuro. É aqui que reside o lugar teológico do purgatório. O purgatório significa, pois, a graciosa possibilidade que Deus concede ao homem de poder e dever, na morte, amadurecer radicalmente. O purgatório é esse processo doloroso, como todos os processos de ascensão e educação, no qual o homem, na morte, atualiza todas as suas possibilidades, purifica-se, daí o termo purgatório, de todos os limites, fruto da própria história de pecado, de maus hábitos adquiridos ao longo da vida. São Pedro, na sua primeira carta escreve: como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos que tinhais no tempo da vossa ignorância, mas, assim como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, verso 44. Como não lembrar de outra palavra que lemos em Mateus? Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Deus nos pede a perfeição, Ele nos quer perfeitos, e, por meio da sua graça, que sempre nos acompanha nesta e na outra vida, Ele nos transforma de imperfeitos em perfeitos. Essa graça, na vida presente, é oferecida nossa liberdade. O homem pode dizer a Deus um não definitivo, ou sim, mas não de uma maneira perfeita. Então, a sua graça nos acompanha até o momento em que esse sim se tornará perfeito. E se isso não acontece antes da nossa morte, acontecerá depois dela, para aqueles que escolheram amar a Deus e ao próximo, mas não chegaram a fazê-lo com todo o coração. Eis o lugar, ou melhor, o estado, a situação do purgatório. Por que purgatório? A essa altura, pode-se perguntar quando, na história e na doutrina da Igreja, fala-se do purgatório. Na antiga Igreja, a ideia do purgatório se desenvolveu em relação à prática penitencial. De fato, se por um lado Jesus concedeu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, por outro, a Igreja organizou sua prática penitencial de maneira diferente, em épocas diferentes. Hoje, temos a modalidade do sacramento da confissão, mas, desde o início até o século VI, houve a modalidade da penitência pública, concedida uma vez na vida e reservada para os pecados mais graves e públicos, caracterizada por um longo, de anos, e difícil caminho de expiação, que se concluía com uma reconciliação eclesial, por meio do bispo. A convicção eclesiástica criou diversas formas de expressão na liturgia. Já no século II, atesta-se uma oração pelos falecidos. Desde o século III, existe o costume de orar por eles durante a celebração da Eucaristia.
A Igreja Católica ensinou explicitamente a existência do purgatório no Segundo Concílio de Leão, em 1274, no Concílio de Florença, em 1439, e no Concílio de Trento, em 1545 a 1563. O que fazer para não passar pelo purgatório? Diante desse ensinamento da Igreja, vamos agora nos perguntar: o que vamos fazer para evitar o purgatório, ou para chegarmos no fim da vida mais purificados do que estamos agora? Viver é aprender, diz o provérbio. Temos a vida toda para aprender a amar a Deus de todo o coração e a amar o próximo como a nós mesmos. Nessa caminhada, fazemos também a experiência do pecado, mais ou menos grave. Não podemos, então, esquecer o significado da palavra evangelho. Essa importante palavra vem do grego e se traduz como boa nova, bela notícia. Qual é a bela notícia? Ela: Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus perdoa, Deus é como o pai do filho pródigo. Manifestou esse amor dando-nos seu Filho, Jesus, nosso Salvador, que deu a vida por nós, que nos salvou através da sua morte e ressurreição, e do dom do Espírito Santo. Naturalmente, o homem tem que fazer a sua parte, acreditando neste amor e convertendo-se. O purgatório na opinião dos santos. O purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. São Francisco de Sales. Não deixemos de socorrer aos que partiram e ofereçamos as nossas orações por eles. Se soubéssemos o bem que aos nossos mortos fazem a esmola que damos ao mendigo, e a oração que a este pedimos, aliviemos as almas dos mortos. Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos. São João Crisóstomo. As almas do purgatório, muito mais amadas de Deus, e confirmadas em graças, podem rezar por nós. O Senhor faz eles conhecer as nossas preces, e então, cheias de caridade, não deixam de pedir por nós. As almas do purgatório sofrem horrivelmente e não podem socorrer-se a si mesmas. Elas são tão pobres, que não podem satisfazer por si próprias a justiça divina. O maior tormento das almas do purgatório é o desejo de possuir Deus, que ainda não possuem. Esse desejo afligirá especialmente aqueles que durante a vida desejaram pouco o céu. Não sei se irei para o purgatório, não me preocupo com isto. Mas se eu for, não lamentarei o não ter feito nada para evitá-lo, não teria recolhido um alfinete para evitar o purgatório. Tudo o que fiz foi só para dar prazer a Deus, para salvar-lhe almas. Santa Teresinha. Quem nesta vida mais socorrer as almas do purgatório, Deus fará com que seja também socorrido por outro, quando estiver lá no meio daquelas chamas. Santo Agostinho. O sofrimento do purgatório excede todas as dores que podemos sofrer nesta vida. São Tomás de Aquino. Pessoal, o que acharam do conteúdo do vídeo de hoje? Vocês já conheciam o tema abordado? Gostariam de saber de algo mais específico? Outro assunto? Deixem seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E ativem o sino de notificações. Todas as semanas trazemos vídeos com qualidade de conteúdo. Nosso canal agradece, até a próxima.